Boa noite, amadas irmãs, e a todos que nos assistem no canal do YouTube. Saúdo a todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para louvar e engrandecer o seu santo nome. Desta feita, eu convido as amadas irmãs que abram suas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 27, versículo 1 ao 4. Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. As irmãs possam estar lendo junto comigo em Salmo, capítulo 27, iniciando do versículo 1 ao 4. E diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. Que a palavra do Senhor fique gravada em nossos corações. Agora, neste momento, vamos estar orando, entregando ao Senhor este trabalho. Senhor Deus, muito obrigado, Pai querido, por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui na tua casa, para assim realizarmos teu trabalho, Senhor. Muito obrigada, que o Senhor venha ser conosco, nos auxiliando e nos ajudando, Pai. Receba nossos louvores, nossa adoração a Ti. Desde já te peço pela mensagem da Tua palavra, que vai ser exposta logo mais pela Tua serva, que o Senhor também seja com ela, Pai. Abençoe cada uma das irmãs que estão ouvindo da Tua santa palavra. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada uma delas. Amém. Muito bem. E agora, desta feita, nós vamos estar louvando ao Senhor, como diz o Salmo 105, que diz assim a palavra de Deus: cantai e cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. E nós vamos estar louvando ao Senhor, e eu convido a cada uma das irmãs que também esteja louvando ao Senhor com toda alegria, em espírito e em verdade. E para isso, para ministrar os louvores, eu convido a Giane e a Gracilene, que vão ministrar os louvores nesta noite. Queremos dar uma boa noite a todas as irmãs. Desejamos que todas tenham uma ótima noite, uma noite abençoada. E o primeiro hino que vamos louvar o Senhor nesta noite diz: eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Que você possa confiar realmente no Senhor, que Ele é o nosso guia, e que possamos expressar em forma de cântico ao Senhor a nossa gratidão a Ele, por Ele nos conduzir a cada momento das nossas vidas. Amém? Posso confiar, que eu lá no céu, Cristo vai me dar. Se o céu chega a escurecer e o sol dourar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu
posso confiar. Eu lá no céu, Eu lá no céu, Cristo vai me dar. Cristo vai me dar. Se o céu chega a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Amém. Próximo hino, um grande amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é o seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra vez igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos lhe mostrar, porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra vez igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltará, que será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra vez igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Amém. Muito bem, acabamos de louvar o Senhor, né? Agradeço às irmãs pela participação, o trabalho do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada uma. E desta feita, agora, dando continuidade, nós vamos para os nossos avisos, né? Lembrando que na primeira e terceira quinta-feira de cada mês, será realizado o culto presencial, culto realizado pela UBM, presencial aqui na igreja. E os cultos online são nas quintas seguintes, às 19h30, transmitido pelo YouTube. Então, as irmãs ficam atentas e sempre lembrando que na segunda quinta e na quarta quinta é pelo YouTube, para as irmãs estar assistindo. E aos sábados, ciclo de oração, às 7h30 da manhã. Então, todos os sábados, as irmãs estão convidadas para estar aqui na casa do Senhor, para orarmos. É o nosso ciclo de oração. Também nós temos o tempo de orar uns pelos outros, um projeto da missionária Luísa, onde ela recebe os pedidos das irmãs pelo WhatsApp e está orando pelos pedidos de oração das irmãs. Também nós temos o culto no lar, que será agora dia 27 de maio, sexta-feira, na casa da irmã Maria Carlos,
O horário é 7 horas, tá? Não esqueçam, sexta-feira, culto no lar, na casa da irmã Maria Carlos, lá no bairro da Fonte, próximo à feirinha lá do bairro da Fonte, para as irmãs que não sabem onde fica a casa da irmã Maria Carlos. E aí, dando continuidade agora, né, nós vamos para a nossa meditação da palavra de Deus, que será transmitida pela missionária Vilma. Boa noite, minhas irmãs, graça e paz, que o Senhor Jesus seja o nosso equilíbrio, seja o guia da nossa vida, dando paz, segurança nas nossas decisões, em tudo que nós precisamos fazer enquanto vivemos essa vida aqui na terra. Eu gostaria de ler com vocês em Lucas 10, 38 ao 42. Eu vou ler na linguagem de hoje, desculpa mais uma vez estar usando essa versão. E vamos ler juntos, é uma passagem muito conhecida das irmãs, é quando Jesus visita a casa de Maria e Marta, né? Jesus e os seus discípulos continuaram sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo o trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada, preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Parece nós, né? Nos dias de hoje, nossa vida como mãe, como esposa primeiro, né? Como esposa, como mulher, como mãe, a gente vive tão agitada, né? Como Marta, e parece que há períodos na nossa vida que a gente fica agitada mesmo e esquecemos da melhor parte, né? E nós estamos em tempos em que as mulheres são colocadas como mulher maravilha, né? E nós compramos essa ideia e vamos vivendo a nossa vida conforme o mundo vai ditando, o sistema mundano vai dizendo, e nós não percebemos em que mundo nós estamos, em que ponto nós estamos chegando por estar vivendo nesse mundo. Então, essa Mulher Maravilha, é muito importante a gente saber que ela não vem de Deus, né? Deus nos dotou cheios de habilidades, que nós podemos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas Ele pede para nós uma só. Nem sempre a gente vai fazer as 6 coisas da melhor maneira. E Deus nos diz assim: tudo que fizer, fazei para a honra do Senhor, fazer como para Deus. E às vezes nos envolvemos com tantas tarefas, como mãe, queremos fazer tudo e não olhamos o que Deus tem para nós e não damos o nosso melhor nessas 3 tarefas, né? Muitas vezes fazemos meia boca e não agradamos ao Senhor, que manda a gente fazer o melhor para Ele, né? Então, muitas vezes a gente chega na casa de alguém e de alguma mãe e diz assim, principalmente quando tem criança pequena, né? Por volta dos 2 anos, já está andando, espalhando brinquedo por toda a casa. A nossa tendência é sempre querer nos desculpar com as pessoas, né? Ai, desculpa, né? Pela bagunça, não repara a bagunça. Mas nós temos que lembrar muito bem do papel que Deus nos deu como mãe. E eu costumo dizer assim que como mãe, nós abrimos um parente na nossa vida, que é um período onde nós vamos trabalhar como que eu digo,
vamos preparar o caráter dos nossos filhos, né? E às vezes nós esquecemos desse detalhe, né? E por causa desse sistema, né, que nós estamos, essa Mulher Maravilha, ela é colocada, nós, mulheres, somos colocadas num pedestal, né? E cada dia mais que passa é a supervalorização, né, da mulher, como se o homem não existisse. Claro que essa supervalorização começou por causa do abuso da autoridade do homem, né, que veio o machismo, e aí as mulheres deixadas de lado, sendo oprimidas, né, judiadas, espancadas, até mortas. Mas o mundo vai usando essa desculpa e vai nos colocando em um pedestal que é muito, muito perigoso. O pedestal, ele não serve como uma base estável, né? Ele eleva a pessoa, ele coloca a pessoa em destaque, mas ao mesmo tempo ele não dá uma base firme e segura, né? O risco de subir em um pedestal é que pode ter uma queda iminente, né? Quem nunca viu, né, na igreja, de repente o pedestal do microfone, buf, de cair no chão. Então, muitas vezes nós estamos num pedestal que o próprio mundo, o próprio sistema, às vezes a igreja vai nos colocando num pedestal e nós subimos, ficamos nele e não percebemos o perigo que corremos, né? Muitas vezes somos nós mesmos que nos subimos nesse pedestal e esquecemos de que Deus quer que Ele é que seja exaltado, Ele é que tem que ser visto, né? Então, o desejo de ser influente e importante aos olhos dos outros é algo muito natural nosso, mas ele não agrada a Deus. É o desejo, né? O orgulho de querer estar na eminência não é uma coisa boa. Uma lição a ser aprendida por nós como mães é estar sempre no centro da vontade de Deus, fazendo com que Deus seja honrado, né? Às vezes queremos ser heroína, correr para lá e para cá, fazer tudo. Queremos impressionar as pessoas com aquilo que fazemos. E esquecemos de que a posição que quem deve estar em destaque é Deus. E muitas vezes pode acontecer conosco, estamos nessa posição de destaque, mas ao mesmo tempo a gente não está agradando a Deus, né? É só uma farsa, a gente está lá toda, como diz, toda poderosa no alto do pedestal, mas por dentro nós estamos só o bagaço, nós não estamos plena internamente, né? Então, o pedestal, posicionar-se em cima de um pedestal é ter a pretensão de ser vista como a mais importante ou a mais poderosa. E como mães, a gente tem que cuidar muito disso, porque tudo que a gente faz, os nossos filhos estão vendo. O pedestal, ele pode até servir para elevar uma estátua, né? Mas para nós, como mães, a gente precisa andar com os pés no chão. A gente não pode ficar bobeando, não. Principalmente como cristã, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Então, nós temos que sondar o nosso coração e ver se nós estamos nesse pedestal da Mulher Maravilha, né? Poderosa, super poderosa, cheia de poderes, mas toda fragmentada por dentro. Ou será que nós estamos, como mãe, colocando o destaque no Senhor, a quem merece a honra, a glória e o louvor, como está em Coríntios 1:31. Então nós devemos sempre
ter a nossa mente cativa, né, diante do Senhor. Então, às vezes nós queremos fazer tudo sozinha, mas nós temos que lembrar que podemos delegar aos nossos filhos, ao marido, a outras pessoas, tarefas. Nós trabalhamos em equipe e uma equipe deve funcionar bem. Então, a Mulher Maravilha que o mundo, né, coloca, ela é sozinha, ela faz tudo sozinha. Mas a mulher, a mãe, a mulher, que Deus deseja que nós sejamos, é aquela que trabalha em equipe, com o esposo, com os filhos, e principalmente quando nós exercemos um ministério na igreja, né? Viver em cima de um pedestal é viver perigosamente na iminência de que qualquer hora pode cair. E nós não queremos isso, nós queremos ficar firmes com os pés no chão, como mães. Nós vamos procurar sempre a honra e a glória do Senhor. E algo muito natural como mães é que nós queremos ser perfeccionistas, nós queremos tudo bem direitinho, né? Como falei, a gente fala, não repara na bagunça, entra aí, fica à vontade. E nós queremos sempre que a nossa casa esteja perfeita, né? E nós nos esforçamos para ter filhos exemplares, com aparência, né? Sempre arrumadinha, tudo bonitinho. Não queremos ter uma casa bagunçada. E isso termina nos deixando sobrecarregada e estressada como mãe. Nos preocupamos muito com esse ativismo e uma ênfase exagerada no desempenho de cumprimentos de muitos afazeres. Então, nós devemos delegar e também lembrar que onde há pessoas, existe bagunça, tem movimento, tem bagunça, mas que a bagunça também tem um momento de arrumar. Como Eclesiastes fala, há tempo para tudo, há tempo de construir, há tempo de derrubar. Então, há tempo de fazer bagunça, né? Vamos aproveitar nossos filhos, vamos brincar com eles, vamos rolar no chão, vamos pintar com tinta guache, vamos fazer a coisa, claro, e depois arrumar a bagunça, né? Então, quando nós nos preocupamos tanto com os afazeres, com a casa limpa, com a roupa limpa, com a aparência do filho, a aparência do esposo, nos sobrecarregamos com tantas tarefas que esquecemos que o mais importante é o relacionamento com o marido, relacionamento com o filho, e não devemos nos preocupar tanto com as coisas desse mundo, né? Às vezes a gente até se preocupa com as coisas da igreja, se preocupa tanto com as coisas de casa, com as coisas do Senhor na igreja, que esquecemos de prestar atenção devida à nossa família, aos nossos filhos como mãe, e isso é muito importante. Nós não podemos esquecer da nossa missão como mãe. Como eu costumo falar assim, ministério, Deus vai sempre levantar uma pessoa, porque Ele é o dono da obra. Vai ter sempre alguém, Ele vai levantar, Ele é fiel. Mas como mãe, foi Deus quem me deu os filhos para ser mãe daquela criança. Então, irmãs, vamos pensar bem. Quem é que tem que ter prioridade, né? Na nossa vida? Deus, e a obra de Deus começa em casa. Então, a gente tem que lembrar de que os nossos filhos dependem de nós também. Então, nós mostramos tanto, nós ficamos tão sobrecarregadas para querer ser essa super mulher, estressada, ficamos esgotadas, entramos em depressão, nós nos frustramos, e aí nós não ficamos com uma mente saudável, uma vida saudável, porque nós não colocamos limites em nós mesmos, limites saudáveis, para que a gente possa ser uma mãe
que aquela mãe que Deus quer, né? E nessa exaustão que a gente tem, a gente vai sendo uma pessoa muito crítica, critica tudo, pega no pé de tudo, é aquele legalismo, trata as pessoas sem graça, né? Sem aquela graça que Deus quer que a gente transmita para outras pessoas, sem amor. Porque nós estamos tão ocupados que não conseguimos nem experimentar essa própria graça que Deus derrama cada dia na nossa vida, né? E por fazermos isso, não guardamos não temos o nosso descanso. Às vezes a gente pensa que é um pecado e não vale dizer assim que o domingo é o dia de descanso, porque o dia de domingo nós estamos em ministério, né? Trabalhando com alguma atividade na igreja, e nós devemos tirar, sim, um dia de descanso. Como Marcos fala, né? Marcos 2, 27 e 28 diz: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Bem, se Deus descansou, mesmo sem estar cansado, quem somos nós para também não descansarmos? Tira um dia só para você, tira um momento para você fazer aquela comida que você gosta e sentar e desfrutar sem ter que ficar servindo um e outro. Curte esse momento, para um pouquinho, senta na cadeira, na varanda, no lugar, fica olhando para o nada, sem pensar nada, descansa. Esse dia, ele deve ser usado como um retiro para você e Deus. Mesmo que você esteja com outras pessoas, pode ser um passeio em família, é algo que vai te relaxar, que você vai lembrar de Deus, vai renovar as suas forças espirituais, renovar as suas emoções, renovar seus relacionamentos familiares. Então a gente deve sempre fazer uma avaliação. Como que está a minha vida espiritual? E o meu crescimento com o Senhor? Eu estou apenas envolvida no ativismo de tarefas domésticas, de trabalho fora de casa, de trabalho na igreja? Será que a minha vida espiritual evoluiu? A gente pode ficar num ativismo cristão sem estar com o nosso Criador em intimidade. E Deus não nos pede um sacrifício, Ele pede um coração limpo. Deus não vai pedir de nós mais do que o que a gente pode dar. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, Ele não vai pedir mais do que o que nós podemos dar. Então vamos descansar. Se Deus manda a gente descansar, por que vamos desobedecer a ordem do Criador? Como mães, a gente precisa. E esses dias eu estava pensando, né? Numa mãe, quando tem um bebezinho. Nossa, parece que o bebê suga todas as nossas energias. E quando a gente está amamentando, é aquele momento em que a gente para e a gente descansa. E é um momento tão sublime. Eu fiquei pensando assim, Deus é tão gracioso que se a criança não mamasse, né, na nossa teta, a gente poderia nem parar para descansar. E é como se Deus estivesse meio que forçando a gente. Para um pouco, senta um pouco, curte esse momento, curte, né, essa vida. E Deus é tão bondoso que providencia tudo que nós precisamos, né? Então nós devemos pensar, será que hoje eu estou mais parecida com o Senhor Jesus do que semana passada? Será que as pessoas hoje podem ver Jesus na minha vida mais do que o mês passado? Devemos pensar, será que eu tenho sede de Deus, ou viver sem Deus não faz diferença? Como mãe, quem é que controla a minha vida? É Deus? Os afazeres domésticos, deveres de mãe? Será que eu sou mais amável hoje com os meus filhos, mais gracioso, mais perdoador?
Será que eu estou mais sensível à necessidade emocional e espiritual dos meus filhos hoje mais do que ontem? Como mãe, eu estou esperando a volta de Jesus. Quando eu penso na volta de Jesus, eu me alegro ou eu quero primeiro ver o meu filho casando ou ver o meu neto? O que eu anseio mais? Vamos pensar na nossa vida. E outro aspecto em que a gente deve pensar como mãe é que nós devemos ser autênticas e verdadeiras, não sermos fingidas. Quando nós estivermos cansadas, vamos admitir: estou cansada. Quando precisar de ajuda, vamos pedir ajuda, vamos delegar tarefas para que tudo ande bem e não fiquemos sobrecarregada, exausta, né? Vamos também dar oportunidade para que outras pessoas exerçam o dom que Deus deu, né? Os nossos filhos. Deus deu, se eles são convertidos, Deus deu dons para eles. Então, vamos deixar que eles exerçam esse dom. Não é vergonhoso deixar outra pessoa fazer. Vergonha é roubar a oportunidade do outro de servir a Deus com aquilo que Deus capacitou. A escolha maior é ser uma pessoa íntegra e humilde que Deus espera que a gente seja como mãe. E não simplesmente aceitar o papel de mãe, de Mulher Maravilha, mas estar atenta à voz e à vontade de Deus. Porque essa Mulher Maravilha, ela só existe onde? Nos filmes. Porque a verdadeira mulher, que é maravilhosa, que é a Mulher Maravilha, é aquela que reconhece a sua fragilidade, a mãe que se ajoelha aos pés da cruz e clama por graça e misericórdia do Senhor. Nós devemos, sim, ser mães que temem ao Senhor e que também levam os nossos filhos a estar com o Senhor, não nos esgotando para que a graça do Senhor não seja vista, mas para que a graça do Senhor, o perdão do Senhor, seja visto na nossa vida, que os nossos filhos sejam cada dia mais conduzidos aos pés de Jesus, que nós possamos ficar grudadinhas nos pés da cruz para que o Senhor seja glorificado na nossa vida, seja visto, que hoje nós sejamos mais parecidos com Jesus do que ontem. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós e não aquilo que o mundo impõe para nós. Vamos ficar com os nossos pés firmes na rocha que é segura e não no pedestal, onde é muito fácil de cair e a ruína ser grande. Que Deus nos abençoe. E já acabamos de ouvir a palavra do Senhor e agora vamos estar orando. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez eu quero te render graças, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, realizando o teu trabalho. Muito obrigada, Deus querido. Também quero te agradecer pela vida da missionária Vilma, que está sempre nos auxiliando, meu Deus, com a meditação da tua palavra, Senhor. Guarda a tua serva, a sua família, abençoa, Senhor, a vida dela, Pai. Dê muita saúde e capacita ela cada vez mais para assim, meu Deus, ela transmitir a tua palavra, Senhor. Muito obrigada. E que a tua palavra, Senhor, que foi semeada, possa mesmo brotar no coração de cada ouvinte, Senhor. Abençoa esse trabalho, abençoa a liderança, continue com elas, meu Deus, dando sabedoria, discernimento para prosseguir, meu Deus, fazendo assim a tua vontade. Abençoa cada uma das irmãs, aquelas que estão enfermas, meu Deus, eu te apresento também, que eu posso estar visitando a cada uma, Pai, dando saúde e fortalecendo. E muito obrigado mais uma vez por tudo, em nome de Jesus, amém.